Amém, irmãos? Hoje, como foi combinado, né? A gente combinou com os irmãos que uma vez por mês a gente vai estar trazendo uma palestra especial. E a palestra de hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, que é a depressão. Eu não sei se todos sabem, mas a depressão hoje é a doença de maior incidência no Brasil. Maior incidência é o quê? Maior número de casos novos acontecem no nosso país. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Houveram servos de Deus que entraram em depressão na Bíblia? Sim ou não? Quem pode me citar um? Davi. O hino que acabamos de cantar é uma situação de depressão que Davi estava. Olha só o que ele diz: caí em tribulação, tristeza, né? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então, olha só a situação que Davi estava. Mais algum servo de Deus que entrou em depressão? Jó é um caso de depressão, mas Jeremias também. Mas eu queria um caso mais emblemático. Uma depressão que a pessoa quis morrer. Elias, muito bom. Elias, ele entrou num nível de depressão tão alto que ele quis morrer. Ele sentou e disse: Senhor, agora leva. E por quê? É isso que a gente vai entender, porque é que um quadro de depressão, ele pode se instalar na nossa vida. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse... Amém? A primeira coisa que eu queria que a gente pudesse refletir é o que a Bíblia nos ensina sobre pensamentos, tá? Vamos ler esse versículo juntos, tá bom? Olha só o que é que o apóstolo Paulo nos ensina. Lembrando que o apóstolo Paulo também teve seu caso de depressão, tá? Depois eu posso falar melhor sobre isso. Mas vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Assim, a maioria não leu, mas eu queria que a gente lesse. Estão conseguindo ver aí atrás o versículo? Dá para ver? Então vamos ler todo mundo juntos, vamos lá. Finalmente, irmãos. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tem algumas versões da Bíblia que dizem assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, qual é o start, qual é o início da depressão? É aquilo que está presente nos meus pensamentos. Eu gosto de dizer o seguinte, que fisicamente nós somos o que comemos e psicologicamente nós somos o que pensamos. Então, a Bíblia, depois eu vou mostrar mais outros versículos, mas ela nos encoraja, ela nos ensina a pensar em coisas positivas, a pensar nas coisas lá de cima, a pensar nas coisas celestiais. É isso que a Bíblia inteira nos ensina. E por que muitas vezes eu caio em depressão? Porque eu fico pensando em coisas negativas. E a gente vai entender por que isso acontece. Então a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que é que tem ocupado seu pensamento? O que é que normalmente flui na tua cabeça quando você está sozinho, quando você está sem fazer nada? O que é que normalmente flui da tua cabeça? É principalmente quando nós estamos sozinhos que os pensamentos adequados ou inadequados, eles jorram da nossa cabeça. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não temos controle sobre isso, mas nós precisamos aprender a escolher o que pensar. Eu não tenho controle sobre pensamentos que fluem na minha cabeça, mas eu tenho controle sobre trocar o que eu quero pensar. Isso eu tenho. E é isso que a gente vai também trabalhar um pouco hoje na nossa discussão. Mas para isso a gente precisa entender como nós somos como seres humanos, tá? A Bíblia ensina que nós somos tripartidos. Nós temos espírito, alma e corpo. Só que quando a gente fala de depressão,
a depressão nem está no corpo, nem está no espírito. A depressão é uma doença da alma. E a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse quebrar no nosso meio, porque nós como cristãos associamos depressão com questão espiritual. E muitas vezes não tem nada a ver. Tem casos, sim, tem. Mas muitas vezes não tem nada a ver com a questão espiritual. Muitas vezes é uma questão de doença da alma. Assim como o corpo adoece e precisa de remédio, tem pessoas que adoecem na sua alma. E a gente vai entender por que é que isso acontece, tá? E quando a gente fala da alma, entrando mais especificamente na alma, a alma ela é composta de 3 partes. Quais são as 3 partes da alma? Mente, emoção e vontade. Essas são as 3 partes da alma humana. Mas, dentre essas 3 partes da alma humana, quais são as partes que normalmente adoecem no processo de depressão? Primeira parte, a mente, que está relacionado aos meus pensamentos, aquilo que eu trabalho na minha cabeça, e a segunda parte, que é onde a mente influencia a emoção. Como é que funciona a alma humana? Isso é muito importante a gente entender. A alma humana funciona assim: eu penso, eu sinto, eu quero. É assim que a alma humana funciona. Você começa a pensar numa coisa. Você está assistindo televisão, por exemplo, aí começa uma propaganda. Aí você começa a pensar naquele negócio. Você começa a pensar naquele negócio. Aí aquilo dali gera emoção dentro de você. Poxa vida, se você tiver isso, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Mentira, mas você acredita nisso, aí você faz todo o esforço do mundo para comprar, para ir atrás daquilo que você acha que vai fazer diferença na sua vida. É assim que a alma humana funciona. Só que quando a gente adoece em nossa alma, de tanto trazer pensamentos negativos, e entendam, esses pensamentos negativos vão desde situações que estamos passando, ou coisas que a gente passa a acreditar. Tem pessoas que entram em depressão por passarem a acreditar que nada do que ele faz dá certo. E é impressionante, irmãos. Mesmo muitas coisas que ele faz dando certo, ele só consegue enxergar as que não dão certo. E para ele, tudo que ele faz dá errado. E isso alimenta seus pensamentos para que ele entre num processo de depressão. E aí, a depressão ela se instala, na verdade, não é na mente. A mente é o fator gerador dos pensamentos, mas a depressão ela se instala na nossa emoção. É lá que ela se instala e nos torna totalmente desequilibrados. Porque o que é depressão? A depressão é um desequilíbrio. Existe um equilíbrio de humor normal no ser humano que nós chamamos de eutimia. Quando eu tenho um estado onde eu estou abaixo da eutimia, eu tenho estado de depressão. Quando eu tenho um estado que eu estou acima da eutimia, eu tenho euforia. Quando eu faço as duas coisas, eu tenho depressão bipolar. É assim que funciona. Então, tem pessoas que têm depressão bipolar por quê? Porque elas flutuam entre a depressão e a euforia. Mas a grande maioria das pessoas tem depressão. Elas caem em estágio de tristeza, de desânimo, de desencorajamento. E isso começa com os pensamentos, flui e se instala na emoção. E quando isso acontece, nós não nos sentimos com vontade, nem com prazer de fazer nada. E quando nós nos encontramos assim, nós precisamos de tratamento. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei inicialmente que nós como cristãos, nós não podemos achar que qualquer depressão é questão espiritual. Isso é conceito religioso, tá? Mas ao mesmo tempo, nós precisamos também entender que no primeiro sentimento de depressão, o primeiro quadro de depressão, eu preciso procurar ajuda. Porque quanto mais você demora, mais difícil é de recuperar a pessoa. E pior, quanto mais recidivas, ou seja, quanto mais vezes você tem a sua depressão repetida, pior é o próximo estágio. Então, isso é um grande desafio nos dias atuais, por quê? Porque a maioria das pessoas ou tem preconceito, ou não querem aceitar que tem esse problema. E nós vamos ver que a cura começa quando a gente aceita o problema que a gente tem e a gente decide dar o passo para fazer o tratamento, tá? Então, a primeira coisa importante que a gente precisa ver é o seguinte: por que a nossa alma adoece? Aí eu quero repetir para vocês o que eu falei ainda agora. O nosso corpo, ele é o que nós comemos. E a nossa alma é o que nós pensamos. Tá bom?
Então, se nós, no nosso dia a dia, alimentarmos pensamentos negativos, nossa alma vai sentir. E por que isso acontece? Todo ser humano, sem exceção, ele pode ser condicionado. Tá? Existe uma teoria antiga, desenvolvida por um russo chamado Pavlov, que ele chama de teoria do condicionamento. Ele diz que quando você coloca qualquer ser vivo dentro de uma repetição contínua, ele se acostuma com aquilo. E aquilo passa a ser normal e automático nesse ser vivo. Isso não é só no ser humano não, tá? Ele fez esse teste com macacos e com cachorros, e funcionou do mesmo jeito. É o teste do condicionamento. Então, o seu cérebro, ele tende-se a se condicionar com aquilo que você faz repetidas vezes. Então, aquilo que você faz todo dia, os seus neurônios, para lhe proteger e para gerar menos gasto de energia, ele cria conexões automáticas para que já se gere automaticamente algo quando há uma reação na sua vida. Vou dar um exemplo. Se quando você vê um rato, você tem medo, tem alguns aqui que tem medo de sapo. Você vê o sapo, aí você tem medo, ninguém sabe quem é. Aí você vê o sapo, você tem medo? Por que isso acontece? Porque existe uma conexão cerebral na sua cabeça que se conecta na hora que você vê o sapo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Sapo mata? Sapo machuca? Sapo destrói? Medo de sapo é verdade? Não é verdade, mas é verdade para quem tem. Porque ele criou uma conexão cerebral que starta automaticamente quando ele vê o sapo. Você entendeu? Isso é automático, é condicionado no cérebro humano. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque se eu me acostumo a pensar negativamente, tudo que acontece na minha vida, automaticamente meu cérebro gera um pensamento negativo. Ele fica condicionado. Então tudo para mim é ó céus, ó vida, ó azar. Porque eu só consigo ver as coisas dessa forma. E o cérebro, depois que está condicionado, mesmo que aquilo não seja verdade absoluta, porque medo de sapo não é verdade absoluta, medo de escuro não é verdade absoluta, medo de altura não é verdade absoluta, mas para quem tem medo, é verdade. Depois que o cérebro está condicionado àquilo, acabou. Vocês entenderam? Então, como é que a depressão se instala numa pessoa? Eu penso negativo, eu penso negativo, eu penso negativo, e aquilo vai se instalando na minha cabeça. Se criam inúmeras conexões cerebrais, e essas conexões, elas vão começando a provocar um desequilíbrio nos meus neurotransmissores. Eu vou falar disso mais na frente para vocês entenderem. E por que isso acontece? E aí eu queria que vocês aprendessem isso que eu vou falar agora, que é muito importante. O cérebro humano, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Para ele, para o nosso cérebro, é a mesma coisa. Se você tem medo de alguma coisa, e você agora fechar seus olhos, e começar a enxergar aquilo que você tem medo, você vai começar a se sentir mal. Porque para o seu cérebro, uma imagem é tão real quanto a própria realidade. Você já acordou de um sonho, tendo a certeza que aquilo tudo era verdade? Quem já passou por isso? Mas o sonho é real? Não, é um sonho, é uma imagem produzida no cérebro. Mas essa imagem que é produzida no nosso cérebro gera todas essas sensações em nós. Eu já vi casos em testes de neurociência, onde a gente pega uma pessoa, coloca ela com um daqueles óculos de realidade virtual, e ela grita, chora, se desespera, numa coisa que não é verdade. E por que isso acontece? Porque para o nosso cérebro, a imagem e a realidade são a mesma coisa. E é por isso que quando eu exercito pensamentos negativos e exercito coisas negativas na minha vida, a tendência é isso se instalar. E aí meu cérebro dispara automaticamente pensamentos e sensações negativas todas as vezes que eu encontro com aquilo que estimula o disparo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu não gosto de Gerson. Eu botei na minha cabeça que eu não gosto de Gerson. Um exemplo. Toda vez que eu me encontrar com Gerson, eu vou me sentir mal. Porque eu botei na minha cabeça que eu não gosto dele, porque eu tenho minhas desculpas, eu tenho meus... E enquanto eu não lidar com isso, isso vai viver dentro de mim. E toda vez que eu olhar para Gerson, um disparo negativo vai acontecer na minha cabeça. Porque isso se torna automático. Certo?
Então, quando eu penso muito essas coisas, o meu corpo começa a ser carregado disso. Por quê? Vou explicar uma coisa, não sei se todo mundo vai entender, mas vou tentar ser o mais simples possível. O nosso organismo, ele é controlado por 2 movimentos básicos. Todo o nosso organismo, ele é controlado por 2 movimentos básicos. A gente chama de movimento colinérgico e movimento adrenérgico. Movimento adrenérgico abre, movimento colinérgico fecha. O seu organismo inteiro é regido por isso. Todo mundo entendeu? Abre e fecha. Coração, abre e fecha. Pulmão, abre e fecha. Artérias, abre e fecha. Tudo no nosso organismo é abre e fecha. E quem controla esse negócio todo são os neurotransmissores que estão em nosso cérebro. Quando eu me agito emocionalmente, sabe o que acontece? Quando eu tenho um medo, por exemplo, ou quando eu tenho uma sensação de insegurança, o meu corpo dispara adrenalina. E para que serve a adrenalina? Para que eu fique em estágio de alerta, ou para atacar, ou para fugir. E meu coração dispara. Tudo isso está no pensamento. É uma situação hipotética. Mas ela imediatamente gera tudo isso em você. E tudo isso está onde? No cérebro. Certo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos um grupo de neurotransmissores. Aqui estão 8, mas tem muito mais neurotransmissores existentes. Mas nós queremos dar foco nesses 3 aqui, ó. Esses 3 neurotransmissores aqui são os principais neurotransmissores envolvidos no processo de depressão. Só que, dentre esses 3, nós temos um que é o principal, que é a serotonina. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas só para a gente entender como é que esses neurotransmissores funcionam, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a serotonina e a dopamina, elas estão relacionadas a apetite e desejo sexual. A dopamina e a noradrenalina estão relacionadas com falta de interesse. Serotonina e noradrenalina com ansiedade. E os 3 principais, serotonina, noradrenalina e dopamina, com humor. Então, esses neurotransmissores mexem com tudo isso no ser humano, certo? E por que os neurotransmissores são importantes? Nosso cérebro é cheio de conexões. E quando você faz um pensamento, é impressionante, irmãos. Eu não tenho um vídeo para mostrar isso, mas se tivesse, vocês iam ficar impressionados como Deus nos criou. Deus nos criou de forma fantástica. Quando você faz um pensamento assim, estou com sede. Quem teve sede hoje? Todo mundo teve sede hoje? Quando você tem um pensamento, estou com sede, 1 bilhão de coisas acontecem no seu organismo. E a primeira coisa que acontece é que neurotransmissões são feitas através de neurônios que transmitem informações para outros neurônios. E esses neurônios, eles não se tocam fisicamente. Eles transmitem impulsos elétricos de um para o outro através de neurotransmissores, que são componentes que transmitem comunicação entre um neurotransmissor e outro neurotransmissor. Isso aí é feito de forma automática no nosso cérebro. E aí, nessa parte daqui, ó, que nós chamamos de fenda sináptica, que é onde acontecem as sinapses, ou seja, as conexões do nosso cérebro, se há ausência de algum neurotransmissor, há falha na comunicação. Por exemplo, se há ausência de serotonina, há falha na comunicação quando eu preciso de um humor equilibrado, quando eu preciso de um sono adequado, quando eu preciso me alimentar. Tudo isso começa a falhar na comunicação. Por quê? Porque não há neurotransmissão correta. E é esse desequilíbrio que causa depressão. Certo? E aí, eu falei que eu ia dar foco na serotonina, que é... Por que eu quero dar foco na serotonina? Porque dentre todos os antidepressivos utilizados no mundo hoje, a grande maioria são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São inibidores que ajudam a aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica, nessa área daqui, ó. Porque é justamente a falta de neurotransmissores de serotonina que leva o paciente que tem depressão a ter problema de sono, problema de vigília, problema no humor, falta de apetite, falta de transmissão sensorial, dificuldade de tomar decisão, isso acontece.
Problemas na atividade sexual, às vezes dor neuropática e muitas vezes regulação até da temperatura e também da pressão arterial. Por quê? Porque a ausência de serotonina está muito relacionado aos distúrbios de ansiedade, que são vários. Tem gente que pensa assim, fulano tem a depressão ansiosa. Existem vários tipos de distúrbio ansioso. Pânico é um deles, TEPT é outro, toque é outro e existem muitos outros, tá? Então, esses distúrbios, que são distúrbios de ansiedade, eles normalmente são controlados através de um inibidor de recaptação de serotonina, tá? Então, como é que isso é feito? Quando a pessoa tem poucos neurotransmissores, pouca serotonina na fenda sináptica, isso acontece por quê? Porque os neurotransmissores que deveriam estar aqui, eles migram para a região do axônio, eles migram para essa região. E quando eles migram, a área onde deveria haver conexão não acontece. E aí a pessoa passa a ter esses problemas. O que é que essa medicação faz? Ela impede que o neurotransmissor saia da fenda sináptica, mantendo essa área cheia de neurotransmissão para melhorar, assim, o estado da pessoa que tem depressão. É assim que a medicação funciona, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é depressão. Depressão é uma doença que é basicamente caracterizada, tá, pela falta de interesse e de prazer. Nós vamos ver aqui alguns sintomas que são provocados pela depressão. Mas o principal sintoma da depressão é a falta de interesse e a falta de prazer. Eu não tenho interesse de fazer as coisas, eu não tenho prazer por nada, até mesmo pelas coisas que antes eu gostava muito de fazer, agora eu não tenho mais prazer. E aí, dentre eles, o que é que nós podemos falar? Falta de interesse, eu já falei, é o sintoma principal. Mas o que é que normalmente acontece? Pensamentos ruins, persistentes, alteração do peso, não intencional, né? Dormir muito ou ter dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva e pensamento suicida. Quando a gente analisa o mapa da depressão, o fim da depressão é o suicídio. Por quê? Porque à medida que o nível da depressão da pessoa aumenta, ela acha que morrer é melhor do que estar no estado que ela vive. É por isso que quanto mais cedo uma pessoa que tem depressão, ela entra para tratamento, melhor é para a vida dessa pessoa. Tá bom? E outra questão importante, quais são as causas que estão muito relacionadas aos processos de depressão? Uma causa importante, problemas de saúde. E aí eu quero trazer algumas dicas para vocês. Tem uma amada irmã lá de Goiânia, que ela já tinha depressão há muitos anos. E um dia a gente discutindo sobre esse assunto, aí a gente perguntou para ela, vem cá, você tem algum problema de saúde? Aí ela fez, tenho, eu tenho problema na tireoide. Você está tratando a sua tireoide? Ela fez, não. Eu peguei, talvez a sua depressão esteja relacionada a esse problema. Ela tratou a tireoide, ela ficou boa da depressão, da depressão. Então, existem correlações e comorbidades associadas ao problema que você tem, que leva você a ter depressão, tá? Mas não somente questões como, por exemplo, eu dei o exemplo da tireoide, mas outros problemas de saúde. É muito comum um paciente que ele tem, por exemplo, um câncer ou uma doença mais severa, ele acabar entrando no estado de depressão porque ele pensa que vai morrer. E por ele pensar que vai morrer, ele entra nisso. E eu quero voltar a dizer uma coisa muito importante. Nós, psicologicamente, somos o que nós pensamos. Quando a gente aprende a trazer pensamentos positivos, a levar nossos pensamentos para as coisas lá do alto, como fala Colossenses capítulo 3, a nossa saúde como um todo melhora. Vocês creem nisso? Eu vou dar um exemplo. Tem um amado irmão que ele é psiquiatra, e ele conta o exemplo de uma paciente dele que veio, acho que eu já contei esse exemplo para alguns irmãos. E ele estava conversando com essa paciente, e enquanto ele conversava com ela, ele sentiu que ela tinha uma carga negativa muito grande. Aí ele perguntou assim para ela, desculpa, vamos fazer uma pausa na nossa consulta? Eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela fez, pode. Aí ele fez, você tem inimigos? Aí ela fez, você quer a lista? Aí ele fez, eu quero. Aí deu um papel para ela, mandou ela escrever o nome de todos os inimigos, deu 2 páginas. Ela estava no estágio avançado de câncer. E aí, o irmão que é psiquiatra perguntou para ela, você quer viver um pouco mais? Aí ela começou a chorar. Aí disse, quero.
Aí ele disse: vá e se reconcilie com todas essas pessoas. Peça perdão a elas. Restaure a paz dentro de você. E ela viveu até bem mais do que as próprias previsões diziam que ela iria viver. Isso mostra, irmãos, que independente do problema ou da situação que a gente esteja vivendo, se nós aprendermos a colocar nossos pensamentos nas coisas lá do alto, o nosso corpo responde positivamente. Amém? Então, problemas de saúde, questões familiares e financeiras. Hoje em dia, irmãos, o que tem de gente aí no mundo entrando em depressão por causa de questão financeira, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Sabe por quê? Porque se agarrou nisso. E acha que se ele não tiver o dinheiro para manter o padrão de vida dele, eu já vi gente falando isso. Não, se eu não conseguir manter meu padrão de vida, eu não sei o que vai ser da minha vida. É como se o padrão de vida dele fosse tudo para ele. Então, as pessoas entram em estágio de depressão por pensarem negativamente sobre as coisas do dia a dia. Sobre coisas simples. O que mais? Estresse. Irmãos, estresse é uma das maiores causas de depressão da atualidade, tá? Estresse. E aí eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Estresse não é problema. Eu queria até desmistificar isso hoje. Estresse não é problema. O problema é quando eu acredito que o estresse me faz mal. Porque todos nós, em algum momento, precisamos ser estressados. E isso faz bem. Tem gente que se você não der um aperto, ele não sai do canto. O estresse, em muitos momentos, ele faz bem à nossa saúde. O estresse, ele faz nosso coração se mover mais. O estresse é uma preparação para o desafio. Eu não posso viver estressado, mas o estresse ele é positivo. Quem quiser depois, eu posso mandar para vocês um vídeo, uma pesquisa maravilhosa que eu assisti, sobre como o estresse faz bem quando eu uso o meu estresse positivamente. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui ficaria nervoso se eu dissesse que amanhã você vai dar uma palestra para 200 pessoas? Levanta a mão. Você ficaria nervoso? Por que você ficaria nervoso? Isso lhe estressaria? Por que ele estressaria? Por quê? Porque o seu corpo se prepara para um desafio que para você é grande. Isso é natural. Mas você usa isso como energia ou você usa isso como um problema? Se você usa como um problema, o estresse lhe faz mal. Se você usa como energia, o estresse impulsiona você para novos desafios. Essa é a diferença. Nessa pesquisa, como eu falei, quem quiser depois eu mando o vídeo para você assistir, ela mostra que foi feita uma pesquisa com 1.000 pessoas, onde se perguntou para ela, no ano passado, quanto que você se estressou? Muito ou pouco? E as pessoas que se estressaram muito foram colocadas na pesquisa. 1.000 pessoas. E as pessoas que se estressaram muito e disseram que o estresse fazia mal, adoeceram. E as pessoas que se estressavam muito e o estresse fazia bem, progrediram. Então o problema é o estresse? Não. É o que eu faço com ele. Entenderam? Mas por que muitas pessoas estão entrando em depressão? Porque elas acham que eu estou estressadinho demais e o estresse vai acabar com a minha vida. Aí elas entram em depressão. Tudo depende. Porque se fosse assim, irmãos, todos os servos de Deus eram para ser deprimidos. Você quer... Olha para os apóstolos do Senhor no Novo Testamento. Quer estresse maior do que aquele que eles levavam? E por que eles não eram deprimidos? Por que Pedro, depois de levar uma camada de pau, ser preso, quando ele foi solto, ele saiu e foi pregar o evangelho? Porque eu acho que eu e você, a gente ia dizer, eu vou para casa me esconder agora, meu amigo. Conversa de pregar o evangelho. Mas por que, depois de apanhar, depois de ser preso, ele continuou seguindo a missão? O estresse que ele passou serviu para impulsioná-lo. Essa é a diferença. Agora, como é que eu posso fazer o estresse me impulsionar? Ah, meu irmão, tem um segredo. Eu preciso aprender a me colocar em Deus. Quando eu estou na presença de Deus, o estresse me impulsiona. O que mais? Álcool e drogas. Não é o nosso caso aqui. Glória a Deus por isso. Mas álcool é um dos causadores de depressão. Eu queria dizer uma coisa do fundo do meu coração para vocês, irmãos. Sem preconceito nenhum. A gente discute muitas vezes, porque tomar um vinhozinho, beber um negocinho não faz mal à saúde, não é nada demais. Eu tive a experiência de uma vez estar com um dos maiores médicos na área de toxicologia do Brasil,
E eu fiz essa pergunta para ele. Eu disse assim, vem cá, uma tacinha de vinho faz bem? Ele, não. Bebida nenhuma faz bem? Ele, não. O álcool não foi feito para o corpo humano. Essa foi a resposta dele. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. O álcool não foi feito para o corpo humano. Quando você toma uma bebida que tem álcool, o seu organismo, ele precisa se readaptar para ele poder absorver esse álcool. E isso faz mal a você. Isso destrói seus neurônios. A longo prazo, isso pode trazer doenças para a sua vida. Aí, aquela desculpinha de, mas uma tacinha de vinho faz bem? Um suco de uva integral faz tão bem, e ele tem todos os componentes que você precisa, igual a uma taça de vinho. Fala, Gerson. Boa pergunta. Por que Paulo mandou Timóteo tomar vinho com água? Porque naquela época não tinha omeprazol. Naquela época não tinha pantoprazol, nem esomeprazol. Então, vinho com água era o remédio daquela época. Hoje, se você tiver uma gastrite e tomar vinho com água, você vai se quebrar, porque você não vai ficar bom. Porque o mesmo irmão que defende o vinho Timóteo, eu chamo isso de vinho Timóteo, né? Não, mas tem o vinho Timóteo. Então faça o seguinte, quando você tiver uma gastrite, não tome um esomeprazol, não. Vá tomar um vinho com água para você ficar bom, porque às vezes você fica. Entendeu? Ali foi uma situação de remédio, e não uma situação de tomar uma asinha que faz bem para a saúde. Então, voltando aqui, álcool faz mal à saúde e droga também, viu, irmão? Até porque outro dia, eu estava conversando com um amado irmão, aí eu falei, irmão, olha, aprenda uma coisa, existem 3 prós brancos que matam: açúcar, sal e cocaína. Então, irmão, não use essas coisas. Aí o irmão olhou para mim e fez, irmão, então é só tirar o açúcar e o sal que está tudo certo? Eu falei, não, tem que tirar a cocaína também, entendeu? Então, não usem drogas, pelo amor de Deus, tá? Por último, desequilíbrio funcional do cérebro. Esses são os casos de depressão mais comuns. E eu quero que vocês entendam, tá? A incidência de depressão está relacionada muito com o estresse e com o estilo de vida atual. Mas a maioria das pessoas que têm depressão, elas têm por um desequilíbrio químico do organismo. Uma diminuição de neurotransmissores na fenda sináptica, aquilo que eu falei para vocês, e isso leva a pessoa a ter dificuldade de conexões simples, que levam ela a tomada de decisão, a fazer escolhas, a ter motivação para as coisas. E nesses casos, a pessoa precisa de tratamento, tá? E aí a pergunta que eu faço é, o que fazer nesses casos? Né? Se eu tenho isso daí, outra coisa importante que eu queria frisar que eu não falei. Como é que eu sei se eu tenho depressão ou não? Como é o diagnóstico da depressão? Só voltar aqui rapidinho. Perdão. Aqui vocês têm, quantos sintomas nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses aqui são os 8 principais, tá? Como é que eu faço o diagnóstico da depressão? A pessoa, para ter depressão, ela necessariamente tem que ter esse primeiro sintoma aqui, esse primeiro sintoma, e no mínimo mais 4 desses outros associados, por um tempo mínimo de 2 semanas. Então, uma pessoa que ela tem esse sintoma, mais 4 desses outros, por mais de 2 semanas, é uma depressão e precisa de tratamento. E esse tratamento, ele pode ser, deixa eu passar aqui. Esse tratamento, ele pode ser terapia, medicamentoso ou as duas coisas juntas. Mas não pedir ajuda, não ir em busca de ajuda, é o maior erro que você pode cometer. A depressão, ela realmente destrói a pessoa a médio e longo prazo. E é por isso que eu preciso lidar com isso, tá? Então, se alguém aqui tem algum daqueles sintomas, né? 5, aquele sintoma principal e mais 4 pelo menos dos outros, e já sente isso há mais de 2 semanas, precisa buscar ajuda, tá? Mas o que é que eu queria falar agora? Primeira coisa importante. Eu quero falar para quem não tem depressão. Para quem não tem depressão, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Depressão não é frescura. As pessoas que mais atrapalham o tratamento das pessoas deprimidas são as pessoas que estão próximas a elas. Porque acha que o que ela está sentindo é frescura, porque muitas vezes chega perto assim, bora, sai daí, rapaz, deixa esse negócio, vamos embora, vamos
e não entende o que aquela pessoa está passando. Irmãos, nós como filhos de Deus, mais do que ninguém, nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos compreender as pessoas. E se a gente tem alguém próximo a nós que tem depressão, a gente precisa aprender a acolhê-las. Uma pessoa deprimida não precisa de palavras de ordem, ela precisa de acolhimento. O que ela mais deseja é se sentir acolhida. Às vezes, irmãos, um abraço fala mais do que 1 milhão de palavras. Às vezes, sentar do lado para dizer aqui, eu estou junto com você, ajuda mais do que qualquer outra teoria que você possa traduzir. Amém? Então, primeira coisa importante. Segunda coisa, para quem tem depressão. Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios 12:10. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Vamos ler juntos isso? Porque quando... Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer ao perceber que eu tenho depressão? Eu preciso pedir ajuda. E quando eu peço ajuda, eu reconheço que eu estou frágil, que eu preciso ser ajudado, e esse é o momento de fragilidade. E a Bíblia nos ensina que quando nós somos fracos, nós somos fortes. A fortaleza de uma pessoa que tem depressão é pedir ajuda. Deixa eu dizer outra coisa importante para você. Nós temos um hormônio no nosso organismo que funciona como neurotransmissor também. Esse hormônio chama-se ocitocina. Ocitocina. Grave esse nome. Esse hormônio, ele é produzido em nosso organismo quando a gente se relaciona com as pessoas. Quando eu estou interagindo com as pessoas, quando eu estou fazendo algo com as pessoas, e mais ainda, quando eu estou ajudando as pessoas. Pessoas que têm alta produção de ocitocina, elas nunca vão ter depressão, e o estresse nunca vai fazer mal a elas, mesmo que elas tenham estresse alto, porque ela funciona como se fosse um antídoto para o estresse. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas hoje? Nós vivemos num mundo egoísta. Nós vivemos num mundo onde as pessoas olham para os seus próprios umbigos, onde elas não se preocupam com os outros, onde elas não movem uma palha para querer fazer a diferença na vida de ninguém. E a Bíblia diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Se você quer ser uma pessoa feliz, seja alguém que faça a diferença na vida das pessoas. Se você quer ser uma pessoa feliz, ajude os outros. Você vai perceber que todas as vezes que você ajudar alguém, que você fizer a diferença na vida de alguém, isso vai te fazer se sentir bem. Sabe por quê? Porque isso gera ocitocina no seu organismo. Louvado seja o Senhor. Deus é perfeito, né? Eu digo agora para vocês, irmãos, quanto mais eu conheço a ciência, mais eu creio na Bíblia. É sério. Louvado seja o Senhor. E aí, tem que buscar tratamento. E tem que entender como tratar para sair desse quadro o mais rápido possível. Quanto mais cedo uma pessoa que tem depressão busca ajuda, mais cedo ela vai voltar à eutimia, mais cedo ela vai voltar ao seu quadro de estado de humor normal, tá? Oi. Nem sempre ela sabe. Boa pergunta, Gerson. Gerson perguntou assim, quando a pessoa tem depressão, ela sabe que ela está deprimida? Nem sempre. É por isso que é muito importante entender isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Se você tem esses sintomas, principalmente esse aqui e mais algum desses, por um período de mais de 2 semanas, é assim que se faz o diagnóstico, você já sabe que você tem depressão. Só que o problema do ser humano é o seguinte, lembram que eu falei que o ser humano ele tem uma fácil capacidade de se adaptar, de se condicionar? Então, a maioria de nós se condiciona com as limitações da vida. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com tratamento de asma. Vocês sabiam que a maioria dos pacientes asmáticos convivem com a asma e não tratam a asma? Sabe por quê? Porque eles se acostumam. Ah, eu não posso jogar bola, porque se eu jogar bola eu vou... vai faltar ar, mas aí eu não jogo bola. Mas ele podia jogar bola, ele podia correr, ele podia fazer exercício, mas ele se acostuma com os sintomas e a depressão é a mesma coisa. Muitos pacientes, eles acabam que se acostumam com os sintomas e acham que é assim normal e vai levando a vida. E não tratam.
Irmãos, hoje em dia tem pessoas tristes no mundo achando que isso é normal. Infelizmente. Vocês entenderam? Então, toda doença ela tem que ser tratada para que eu possa ter uma vida normal. O asmático, ele pode correr, ele pode fazer tudo o que ele quiser, normalmente, se ele fizer o tratamento correto. O paciente que tem asma, o paciente que tem depressão, a mesma coisa. Ele pode correr, ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele pode voltar a ter uma vida normal, se ele fizer o tratamento. Qual o problema que a maioria dos pacientes de depressão tem? É que eles usam remédio durante um tempo, depois que eles estão melhores, antes de concluir o tratamento, eles param. E aí então o maior risco, porque a recidiva da depressão, ela sempre é pior do que o estado anterior. Tá? Então, se você entrar num tratamento de depressão, você precisa cumprir o tratamento até o final. Agora eu quero falar para quem não tem depressão. Amém? Para que você nunca caia nessa situação. Então, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a prevenir a depressão, tá? E prevenir é super importante, porque lembram que eu falei no começo da reunião que a depressão hoje é a doença que tem a maior, quem lembra? Maior nível de incidência hoje no Brasil? Ou seja, a doença que mais tem casos novos no Brasil hoje é a depressão. A depressão é a doença que mais tem absenteísmo de trabalho, que mais encosta as pessoas, é a depressão. Então, eu preciso aprender a estar livre disso. Porque, embora ela não seja uma doença contagiosa, o estilo de vida moderno pode me levar a ter um estado deprimido. E aí eu preciso aprender a lidar com isso. E como é que eu faço? Primeira coisa importante, eu preciso entender como é que está a minha vida. Você já fez um check-up de como é que está a sua vida? Como é que estão suas prioridades? Como é que estão o grau de importância das coisas na sua vida? Uma das maiores confusões que as pessoas carregam no mundo moderno é acreditar em coisas e viver outras coisas. Isso ao longo prazo vai causando confusão dentro de nós. Tem irmãos que eu pergunto para eles, o que é que você tem de mais importante na sua vida? Ele diz, servir ao Senhor. Mas na verdade ele quase nunca serve. Aí ele diz assim, não, a minha família é extremamente importante para mim, mas nunca tem tempo para a família. Ele não tem uma ordem de valores, uma ordem de prioridades adequada. Entendeu? Isso causa confusão nas pessoas. Outra questão muito importante que eu queria falar. O que é que te dá prazer? O que é que você faz no teu dia a dia que te dá prazer, que te alegra, que te faz assim, poxa, quando eu faço isso, eu me sinto bem pra caramba. Você sabia que muitas pessoas estão vivendo sem isso? E achando que isso é normal? É a falta disso que leva as pessoas a estado deprimido. E eu queria dizer uma outra coisa importante. E eu quero falar para as minhas queridas irmãs que estão aqui nessa noite. As mulheres, os casos de depressão entre mulheres é 2 vezes maior do que entre homens. 2 vezes mais mulheres têm depressão do que homens, tá? E assim, não existe hoje no mundo nenhum estudo que prove a razão disso. Nenhum estudo que diga assim, a razão pela qual as mulheres têm mais depressão do que os homens é essa. Não há esse estudo. Mas nós podemos tirar algumas lições disso. Primeiro, o mundo moderno tem feito a mulher inverter as prioridades da sua vida. O mundo moderno tem feito a mulher dizer que a família é importante, mas ela prioriza o trabalho dela. O mundo moderno tem feito a mulher carregar uma jornada de trabalho super carregada nas costas, onde ela não consegue conciliar as coisas. O mundo moderno tem feito a mulher querer ser homem quando ela não é. Eu não estou dizendo, irmãos, que essa é a razão de 2 vezes mais mulheres terem depressão do que homens. Mas isso daí nos dá uma boa reflexão sobre essa razão. Amém? Então, o que é que eu preciso? Eu quero fazer essa pergunta para você. O que é que te dá prazer? O que é que você faz que você realmente gosta? Que quando termina você diz, poxa, estou animado, estou motivado, gostei, valeu a pena. E eu não quero ser espiritual aqui não, tá? Porque às vezes tem alguns religiosos que vão dizer assim, não, quando eu leio a Bíblia, aleluia, eu me sinto o cara mais alegre do planeta. Muito bom, mas nós precisamos ter coisas que nos dão prazer. Ah, eu me sinto feliz depois que eu dou uma corrida na praia.
Vitinho, toda vez que dá a corrida, ele tira uma foto, ele fica com uma cara de alegria, né? Então, eu me sinto feliz quando eu corro, eu me sinto feliz quando eu saio para pregar evangelho, eu me sinto feliz quando eu vou me reunir com os irmãos no grupo familiar, eu me sinto feliz quando eu saio para ajudar uma pessoa, eu me sinto feliz fazendo isso, não importa. Tem irmã que se sente feliz tricotando, no bom sentido, tá, irmãs? Então, assim, o que é que te faz feliz? Então, é justamente isso que vai te ajudar. Só que eu quero te dizer uma coisa. O mundo virtual, ele não te faz feliz. Se você acha que gastar horas conversando no WhatsApp te faz feliz, você está sendo enganado. Se você acha que passar horas numa rede social te faz feliz, você está enganado. Isso não te faz feliz. Isso te distrai e te desvia da verdadeira vida. Não gaste seu tempo demasiado no mundo digital. O mundo digital é o mundo que enfraquece a mente e a emoção. Deixa eu só deixar isso tão claro para vocês. Os Estados Unidos hoje está vivendo uma crise de suicídio entre adolescentes. Quem sabia disso? Só algumas pessoas, né? Hoje existe uma crise de suicídio de adolescentes nos Estados Unidos. E os americanos adoram fazer estudo, né? Estudo para lá, estudo para cá, e não conseguiam entender qual era a razão disso. E aí, chegaram à conclusão que ninguém imaginava. Essa meninada, de tanto viver no mundo virtual, de tanto viver a fantasia de que tudo dá certo, de que eu passo a próxima fase no game, de que eu posso ser na rede social quem eu quiser, é só fazer uma boa maquiagem, botar um cabelo e fazer uma pose legal. Quando eles têm a primeira decepção, quando eles se encontram com a primeira frustração, eles se matam, porque eles não têm saúde emocional para isso. Culpa deles e culpa dos pais, que não prepararam seus filhos para o mundo, para as decepções, para as frustrações tão necessárias na vida. Então, eu quero repetir para você. O mundo virtual não te faz feliz. O que você acha que você sente é um engano. E a conta vai chegar. Creia no que eu estou te dizendo. O que pode nos fazer feliz é o mundo real. E o mundo real é um bom exercício, um bom relacionamento, a vida da igreja, e tudo isso que Deus preparou para nós. E aí o que é que eu preciso para que eu possa estar livre da depressão? Por incrível que pareça, irmãos, um dos melhores remédios contra a depressão chama-se exercício físico. Sabia disso? Tem pessoas que elas melhoram significativamente da depressão pelo simples fato de fazer exercício físico. Eu me lembro de uma amada irmã lá de Goiânia, que ela está melhorando muito, ela tinha síndrome do pânico. E eu brigava muito com ela para ela fazer exercício. Ela fazia tudo, tomava o remédio, mas não fazia exercício. No dia que ela começou a fazer a caminhada dela, ela melhorou significativamente. Sabe por quê? O exercício físico, ele produz endorfina no nosso organismo. E essa endorfina nos dá a sensação de prazer, de recompensa. E nós precisamos disso como seres humanos. Tá? Então, faça exercício físico. Saia da... Como é que a gente chama a pessoa muito parada? Do sedentarismo. Saia do sedentarismo. Exercício físico é um remédio, ó. Sabe qual é outra? Vou dizer para você o que é que exercício físico ajuda a melhorar. Depressão, diabetes, pressão alta. E teria uma outra lista enorme de coisas que melhoram quando nós fazemos exercícios físicos contínuos. Não é a peladinha do sábado, não. Viu, irmãos? Não é aquela caminhadinha no quarteirão para enganar uma vez por semana, não. Viu, irmãs? É exercício físico, tá bom? Contínuo. Pelo menos 4 vezes por semana. Outra coisa que nos ajuda a tratar a depressão, uma boa alimentação. Alimentar-se bem faz toda a diferença para tudo na vida. Não é só para melhorar o colesterol e a glicemia, mas você comer bem ajuda também você a não desenvolver problemas de depressão, tá? E o que é que nos ajuda?
Vou dizer para vocês algumas dicas agora, tá? Alimentos que sejam ricos em ômega 3, porque esses óleos eles são muito bons para o cérebro, tá? Comidas principalmente à base de peixe, vegetais, frutas, grãos integrais, tudo isso ajuda no combate à depressão. Agora, um outro item que é muito importante para combater a depressão: um bom sono. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma pessoa que não dorme bem, ela desenvolve inúmeros tipos de doença. Não é só dormir, é dormir bem. Para algumas pessoas como eu, 6 horas de sono é o suficiente. Para outras, 8 horas é o ideal. Mas a gente precisa dormir. Sabe por quê? Quando nós dormimos, muita coisa boa opera no nosso organismo. E muitas pessoas têm depressão ou têm estágios de ansiedade por não dormir bem. Isso gera desequilíbrio no organismo. Então, durma bem. Amém? Durma bem. Isso é um bom conselho, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta. Depressão tem cura? Sim ou não? Quem acha que depressão tem cura? Levanta a mão. Na maioria dos casos, depressão tem cura. Em alguns casos, ela não tem cura, mas ela tem controle. Tem casos que a pessoa vai ter que tomar medicação para o resto da vida, tá? E não tem nada de errado nisso, porque existem muitas doenças que você vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Pressão alta, vai ter que tomar medicação o resto da vida. Diabetes, vai ter que tomar medicação o resto da vida. Asma, vai ter que tomar medicação o resto da vida. Rinite. Eu tenho rinite. Eu tomo medicação todo dia para não ter crise de rinite. Vai ter que tomar o resto da vida. Aí você vai me dizer assim: mas depressão é diferente. Não, é uma doença como qualquer outra. Em alguns casos crônicos, a pessoa vai ter que tomar medicação o resto da vida, tá? E não tem nada de errado nisso. Agora, na maioria dos casos, quando tratado da forma correta, tem cura. E a pessoa volta ao estado de humor normal e ele muda o seu estilo de vida. Eu gosto de dizer que a depressão, ela parece com alergia. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem gente que quando tem um quadro alérgico, aí ele vai no médico. Aí o médico passa um remédio e diz assim: você vai ter que mudar todo o ambiente da sua casa. Vai ter que tirar os tapetes, as cortinas, vai ter que trocar o lençol e a fronha pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Você vai ter que evitar mofo e ambientes fechados. Deixe sempre seu quarto com o sol penetrando para que ele possa purificar o ambiente e eliminar ao máximo a proliferação de ácaros no ambiente onde você vive. Beleza? Aí o que o cara faz? Volta para casa, toma um remédio e deixa tudo do mesmo jeito. Se não mudar o ambiente, fiote, a alergia volta do mesmo jeito. É a mesma coisa a depressão. Se você toma um remédio, mas você não muda seu estilo de vida, você não vai melhorar. Você precisa sair do ambiente. Entenda, no ambiente não é a casa. Não, você precisa mudar o ambiente que você vive. Para que o ambiente mude o seu estilo de vida. Tá bom? Então é possível sim. E o que é que nós precisamos fazer, tá? Coisa importante. Nós temos a primeira opção para tratamento da depressão, que é a psicoterapia. Que ela é muito importante. E o que é que a psicoterapia nos ajuda? A psicoterapia nos ajuda a ressignificar os nossos pensamentos. Tem gente que diz assim: não vou para psicólogo não, psicólogo é tudo doido. Depende. Se você precisa ressignificar seus pensamentos, você precisa trabalhar isso dentro de você. Sabe por quê? Muitos dos nossos pensamentos, eles estão no nosso inconsciente. São coisas que você viveu no passado, são situações de traumas familiares que estão guardados dentro de você. E você não entende por que aquilo acontece. E muitas vezes um psicoterapeuta vai te ajudar a entender isso e a lidar com isso, para que você aprenda a trabalhar os seus pensamentos. Tem o tratamento medicamentoso, como eu já falei, que ele vai ajudar na melhoria das sinapses, para que você possa controlar melhor os seus pensamentos. E tem tratamentos que é a combinação das duas coisas, para que eu possa aprender não somente a ressignificar meus pensamentos, mas também a tratar com medicação da forma adequada. Tá bom? E por que tudo isso? Porque nós somos um ser integral. Nós somos espírito, alma e corpo. Vamos dizer isso juntos? Nós somos espírito, alma e corpo. Então eu preciso, no meu corpo, cuidar bem dele. Cuide bem do seu corpo. Zele por ele.
tenha uma boa alimentação, faça exercícios, né? O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso dormir bem. Olha só o que a Bíblia nos encoraja. O Senhor, Ele deu ao homem todas as árvores do jardim para servir de uma boa comida para ele, para que ele possa se alimentar bem. Então Deus se preocupa com isso. O que mais? O Senhor nos deu também um bom sono, para a gente poder descansar e se recuperar bem para a jornada do dia a dia. Então cuide bem do seu corpo. Segunda coisa importante, cuide bem da sua alma. E como é que eu faço para cuidar bem da minha alma? O que é que a Bíblia pode me ensinar nisso? A Bíblia ensina que eu preciso pensar nas coisas lá do alto, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Use a palavra de Deus para elevar seus pensamentos. Sabe o que foi que Deus falou para Jeremias? Deus falou para Jeremias assim, que os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus falou isso para Jeremias. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes estamos com nossos pensamentos nas coisas da terra. E nós precisamos aprender a colocar nossos pensamentos no céu. Amém? Louvado seja o Senhor. E o que mais que eu preciso fazer com a minha alma? Eu preciso renovar a minha alma. Olha só, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa. Então eu preciso renovar minha mente. E aí eu quero fazer uma pergunta chave para você. O que é que renova a nossa mente? O que é que renova a nossa mente? Hein? Ninguém sabe? A única coisa capaz de renovar nossa mente é a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem lido a Bíblia? A palavra de Deus, ela pode renovar nossa mente. A palavra de Deus pode nos tirar da terra e pode nos levar para o céu. Louvado seja o Senhor. Então aprenda a renovar a sua mente. Mas eu também, além do meu corpo e além da minha alma, eu tenho também um espírito. E eu preciso aprender a exercitar, a cuidar muito bem do meu espírito. E como eu cuido do meu espírito? Primeiro, servindo a Deus. Quem serve a Deus aqui, diga amém. Paulo, ele dizia, Deus a quem sirvo em meu espírito. Então, servir a Deus, irmãos, é a primeira coisa que eu preciso fazer para fazer com que o meu espírito seja ativo. Você tem servido a Deus na igreja? Reflita nisso. Segunda questão, encher-se do Espírito. E como é que eu me encho do Espírito? Lendo a Bíblia, orando, cantando. Irmãos, eu digo a vocês uma coisa do fundo do meu coração. Eu me encho muito do Espírito com louvores. Antes de sair de casa agora, eu estava tirando o carro, aí começou a tocar uma música, que eu amo essa música. Aí eu comecei a cantar. Eu canto alto dentro do carro, com Sânia, com Bel, quem tiver. E eu começo a cantar, irmãos, eu me encho do Senhor quando eu começo a cantar. É maravilhoso, né? Então, aprenda a se encher do Espírito, a cantar e a louvar o Senhor. Ah, não, irmão, eu me encho mais do Espírito quando eu estou orando, amém? Então vá orar. Eu me encho do Espírito lendo a Bíblia, vá ler a Bíblia. Eu me encho do Espírito no meio da reunião, vá para as reuniões. Mas eu preciso me encher do Espírito. E quando eu me encho do Espírito, eu recebo remédio para a minha alma. Amém? E o que mais? Ser fervoroso do Espírito servindo ao Senhor. E o que mais? Aprender que a letra, o conhecimento, aquilo que fica só na minha mente é capaz de me matar. Mas o Espírito me dá vida. Então eu preciso aprender a ser alguém que vive no Espírito. Amém? Quanto mais eu aprender a viver no Espírito, mais eu vou ser curado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Estar no Espírito pode não me curar da depressão, mas vai me levar a buscar ajuda. Estar no Espírito, muitas vezes, pode não tirar os pensamentos que eu estou naquele momento, mas vai me dar um caminho para que eu possa me livrar disso. O que eu preciso é aprender a buscar o Senhor e a buscar ajuda, tá bom? E para finalizar, vamos ficar de pé? Existe uma luz no final do túnel, e para isso, eu preciso aprender a colocar os meus pensamentos nas coisas adequadas. Vamos ler bem forte esse versículo novamente? Amém? Finalmente...
Se houver algum excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora, em pé ainda, vamos ler esse versículo, tá? De 2 em 2 e de 3 em 3, vamos tornar esse versículo a nossa oração. Amém?